Acabei de chegar na minha corrida e aí eu lembrei de um paciente, então vamos de mais um papinho de coluna por aqui, que inclusive esse meu paciente, ele é corredor. E eu achei o caso dele interessante pra gente falar sobre a coluna e pra eu passar aqui pra vocês. Gente, tô meio fã ainda, mas vamos lá. Esse paciente, eu achei o caso dele muito legal porque foi o seguinte. Ele não é daqui, né, de Curitiba, então ele é de Sinop. E aí ele ia correr a maratona em Floripa. E aí ele tava com um problema no quadril, ele tava relatando ali uma dor no quadril. E aí ele me procurou pra melhorar porque ele queria conseguir correr, porque ele tava com medo de não conseguir correr. E aí, o que aconteceu, assim, que eu achei o caso dele muito interessante pra passar aqui pra vocês. A gente fez só uma sessão, né, porque aí ele foi comigo na terça e aí depois ele já ia correr no sábado, né, então ele passou aqui em Curitiba, depois ele já foi lá pra Floripa. Ele tava me contando, durante a anamnese ali, que eu tava conversando com ele, que ele sentia a dor aqui, que começava mais ou menos aqui na região, mais ou menos perto do glúteo, que na verdade não perto, na região do glúteo mesmo, e aí ela corria aqui pra frente. Então ela fazia esse C aqui, só que aí ele falou que ele começou a sentir aqui, e aí tinha dia que ele sentia ir pra coxa na parte da frente, e aí ele também sentiu na canela, aqui na parte da frente da canela. Isso, a dor irradiando, começou aqui, então ele falou que tinha dia que ele sentia que descia pra coxa, tinha dia que ele sentiu que ia pra canela, mas ela não tava assim consistente, cada hora ela tava aparecendo de um jeito. E ele até então tava imaginando que era quadril, ele falou que ele procurou alguns profissionais da saúde lá na cidade dele, e aí eles estavam tratando como se fosse quadril, então eles soltaram perna, fizeram a liberação miofascial de ilipsoas, e aí não tava melhorando. E ele falou que aí ele começou a sentir muita dor na hora que ele ia começar a correr, principalmente quando ele fazia a flexão de quadril, então quando ele trabalhava ali o ilipsoas, então por isso até eles estavam só tentando ativar, tentando trabalhar só em cima do ilipsoas. Mas aí, durante a conversa com ele, uma das coisas que ele me contou foi que ele sofreu um acidente de moto, e aí na hora que ele foi, ele não chegou a cair, só que pra ele não cair, ele falou que ele girou, e aí ele flexionou e segurou a moto na força. Então ele fez esse movimento de flexão com rotação, que na teoria ali não é um movimento que a coluna gosta, também não quero discutir sobre isso agora, porque só a coluna ela pode fazer todos os movimentos possíveis, tá? Mas a gente fala assim, que na teoria é o mais fácil de machucar, tá? Que é isso que eu sei. E aí, mas assim, a sua coluna ela pode fazer tudo, tá, gente? Não fica com medo. Mas aí ele fez esse movimento e aí ele começou a sentir essa dor. Aí, inclusive, eu vou depois mostrar pra vocês a imagem, que aí quando eu fui conversando com ele, assim, todo mundo imagina o quê? Que eu perguntei pra ele, eu falei, você tá sentindo alguma dor nas costas, né? Tipo, tá sentindo alguma dor na sua lombar? E aí ele falou pra mim que não, que ele não sentiu, mas assim, teve alguns dias ali que ele começou a sentir. E aí isso é muito interessante, porque ele falou assim, a gente até chegou a cogitar que poderia ser a lombar, mas não tá descendo pra perna a dor. E, tipo assim, porque às vezes as pessoas imaginam que quando a gente sente a dor na lombar, aí pode ser o ciático, que eles falam, mas não é o ciático porque não tá descendo pra trás. Mas a gente também, a nossa coluna ela é inervada por outros nervos também, não só o ciático. E aí, quando o nervo sai ali de L3 e L4, de L2, L3, L3, L4, ela vai irradiar pra frente. E aí foi isso que eu mostrei pra ele, tá? Que aí a gente tem que ter... lembrar dessa anatomia da coluna, tá? Que eu acho isso muito importante, porque a dor ela pode tanto ir para trás, que aí é mais L4, L5, L5, L1, e ela pode também ir para frente, que é quando tá saindo ali de L3 e de L3, L2, L3, L4. E foi um movimento que ele fez de rotação com a coluna e flexão. E quando a gente pensa nessa rotação, a gente tem que pensar na lombar alta, né? Então, na parte alta de tóraco-lombar, que é o que faz a rotação da coluna, tá? Então, isso também é importante você lembrar. Por isso que eu falo que durante a anamnese, quando o paciente ele vai dando todas as informações, você já tem que estar com a sua cabeça, tipo assim, pronta para receber, sabe? E aí pronta para fazer aquele raciocínio clínico para você conseguir fazer um tratamento certeiro.
Aí, o que eu fiz com ele? Eu peguei a imagem, quando ele começou a me falar, eu peguei a imagem da dor irradiada, que depois até eu vou deixar aqui pra vocês, que eu procurei no Google mesmo e eu mostrei pra ele. Eu falei, é exatamente essa dor aqui que você sente, né, que é nesses lugares? Aí ele mostrou pra mim, ele falou, meu, é exatamente isso que eu sinto. Ele falou, inclusive essa dor na canela. Ele falou, ela apareceu exatamente nesse lugar. Aí eu falei pra ele, o que eu falei? Então, achamos um ponto aqui. Aí, o que eu fiz? Conversando com ele, eu fiz isso, expliquei que poderia ser, expliquei toda essa fase da coluna, e aí eu fui fazer os testes com ele. E um dos testes que a gente tem são os testes radiculares, tá? E um dos testes radiculares um dos testes radiculares ali é o teste motor, que é a flexão de quadril. Quando a gente testa a flexão de quadril, se ele sentir dor, ele vai sentir dor lá nas costas, né? Na hora que você faz a flexão de quadril, pede pra ele fazer uma força, ele sente a dor lá nas costas, e isso mostra que é L2 e L3, que é o que inerva ali os flexores de quadril. Então, eu fiz esse teste com ele, e outra coisa também, quem inerva L4, se eu não me engano, é a hora de fazer a dorsiflexão, então você pode testar a dorsiflexão, depois você testa os flexores de quadril, e aí você vê que deu positivo, então eu falei, meu, é isso. Aí, o que eu fui fazer com ele depois? Eu fui fazer os métodos, eu entrei no método Mackenzie, eu falei, então agora a gente vai testar a sua amplitude. Testei a amplitude de flexão, testei extensão e testei as inclinações laterais, e na inclinação lateral foi onde ele sentiu mais a limitação, que era coisa que ele não estava se atentando, né? Então, na hora que a gente fazia a inclinação lateral ali, ele sentiu uma limitação, aí ele sentiu uma dorzinha, eu falei, meu, é nesse movimento que a gente vai trabalhar. Então, esse foi um dos exercícios que eu passei para ele fazer, porque já que a gente tinha poucos dias ali, aí eu fiz a terapia manual ali na parte da lombar, fiz com um pouco de quadril, né? Soltei elipsoas, que é importante, até porque ele sai da lombar e ele vai até o quadril, né? Ou ao contrário. Então, eu soltei ali o elipsoas, depois soltei a lombar, e a lombar dele tava muito tensa, tá? E não só a região, soltei a região de toda a lombar, mais a tóraco-lombar, né? Então, depois a gente fez os testes de Mackenzie, passei essa mobilidade de inclinação lateral para ele, e depois ainda passei para ele fazer algumas ativações de glúteo, para ele fazer antes da corrida, para ele não ficar sobrecarregando o ilho-psoas, né? Porque como ele tava machucado, então ele acaba sobrecarregando mais, aquele músculo ele fica mais hiperativo e esquece de ativar o outro que precisa, que aí a gente gera essas compensações mesmo. Então tem que ativar para ele lembrar que ele existe para trabalhar, para aí depois lá ele continuar a fazer a corrida sem dor. E aí o mais legal de tudo isso foi que no domingo, não, a corrida dele foi no sábado, e aí logo no sábado que ele acabou a corrida, ele me mandou uma mensagem, que eu até vou deixar aqui também, que ele conseguiu correr sem dor. Então, tipo assim, a gente fez um tratamento que conseguiu ser certeiro, a gente achou o ponto, e é isso que eu quero passar pra vocês, assim, sobre o raciocínio clínico e o quanto é importante, tipo, você ter todas essas informações ali, você saber captar e você conversar muito com o paciente, pedir todas as informações possíveis para você conseguir traçar um tratamento que seja bem preciso para ele, porque é isso que o paciente quer, é isso que ele te procura e é isso que vai fazer você também crescer, e eu acho que isso engrandece a gente, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz que a gente achou o problema que ele tinha, que ele vinha tratando há um tempo e não estava dando resultado, e que aí ele conseguiu fazer os 21 km, a meia maratona ali, sem a dor dele, tá? E só, já que eu tô conversando aqui com vocês, uma coisa que eu acho legal eu enfatizar aqui, eu lembrar, porque fizeram essa pergunta pra mim no Instagram, que é se eu trabalho só terapia manual e eu sempre passo os exercícios, né? Como que eu consigo fazer tudo isso no tempo. O que eu gosto de fazer? O meu tratamento ele é baseado ali na avaliação, depois eu entro com a terapia manual, porque eu acho ela extremamente importante, e depois eu faço os exercícios, sim. E o que eu faço com os exercícios? Normalmente eu gosto de passar exercícios fáceis e exercícios que eu sei que o paciente vai conseguir manter em casa, tá? Porque eu sempre explico para o paciente, a nutricionista ela vai entregar a dieta, o médico ele vai entregar os medicamentos e a gente tem que entregar o movimento para ele, a gente tem que dar uma direção para ele, assim como os outros profissionais da saúde dá também. Porque eu falo, o paciente ali, o que a gente faz é 30% do tratamento, tá? Porque a gente dá essa direção, o 70% é ele.
porque na verdade o paciente vai estar ali com você apenas 1 hora do dia, uma vez na semana. Então, fazer só aquele momento ali, às vezes não vai ser efetivo. E aí você tem que ensinar ele, você tem que educar ele, que ele precisa continuar fazendo o tratamento em casa, que ele precisa fazer aqueles movimentos, porque na verdade é aquilo ali que vai melhorar ele e não é só a terapia passiva ali que você fez dentro da clínica. Então, o que eu gosto de fazer? Eu faço tudo isso, né, da terapia manual, e depois eu passo alguns exercícios que ele consiga colocar na rotina dele, que seja fácil dele fazer, que não vá atrapalhar, porque se você passar alguma coisa muito difícil, coisas mirabolantes, até porque a gente tem uma gama enorme de exercícios, né, aí ele não vai fazer. Então, ele vai fazer um dia ou outro, depois ele vai começar a deixar de fazer. Tanto que alguns pacientes eu até brinco, eu falo, meu, esse aqui dá pra você fazer na sua cama. Ou seja, não tem desculpa. Não tem desculpa pra ele não fazer. E se ele realmente quiser melhorar, ele vai ter que fazer. E aí você precisa botar isso na cabeça dele, tá? Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. E estarei aqui depois com mais informações. E se você também tiver... se tiver sugestão do que você quer saber, você deixa aqui nos comentários pra mim, que aí eu vou tentar abordar. E aí eu tô gostando desse padrão agora, de fazer aqui no meu canto e ainda pegar alguns casos de pacientes meus. Que agora, como vocês sabem, eu trabalho muito mais com paciente de coluna, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar de cirurgia de coluna, então a gente tem o médico, eu acompanho a cirurgia, depois eu reabilito o paciente, tem a psicóloga também, que ela é especialista em dor, e aí os pacientes passam com ela, e depois a gente também trabalha junto com o educador físico, que ele vai passar um treino para o paciente continuar, né? Então é um jeito muito legal de trabalhar, e aí eu quero estar passando isso aqui para vocês também, tá bom? Então, beijo de luz, gente!